pessoal, tudo bem? Bom, então hoje eu vou falar sobre referências bibliográficas, tá? E existem várias técnicas de se inserir referências bibliográficas, certamente cada um tem que procurar aquela que melhor se adapta. Só para fins de direcionamento, né? As três mais conhecidas são através do ambiente de bibliography, através do BibTeX, um recurso bem interessante, e através do pacote Bibliotech, que trabalha de maneira bem parecida com o BibTeX. Então são essas três formas bastante conhecidas. E por que que a gente, qual que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com a última forma, o pacote Bibliotech, utilizando o back-end chamado Bibber, tudo bem? E por que que a gente vai trabalhar com essa última forma? Bom, o ambiente de bibliography, que é a primeira forma que, ou talvez a mais conhecida, ele é simples de se utilizar, mas ele é mais limitado do que, por exemplo, o BibTeX. Sobretudo quando a gente tem que ficar mudando a formatação das referências. Porque quando a gente passa essas referências para ele, elas são meio que digitadas na mão. Então, se você precisar mudar alguma coisa dessa formatação da referência, você tem que mudar na mão. Então, o BibTeX, ele surge justamente para contornar essas coisas. Imagine que você muda, vai submeter um trabalho a uma certa revista, essa revista tem uma padronização ali das referências, né? Tanto de ordem de citação, como a maneira com que livros têm que ser citados, a maneira com que artigos têm que ser citados, a ordem da autoria, se usa um e-comercial, se usa um end, enfim, todos esses detalhes são dados pelo template dessa revista, né? Então, o Bibliotech, você insere o BibTeX, você insere esse template, faz a compilação e ele vai gerar suas referências bonitinhas. E como é que ele faz isso? Ele faz isso porque o teu texto fica num arquivo, no arquivo .tex, e a tua referência fica em outro arquivo, que é um arquivo .bib. Esse arquivo .bib, você tem que interpretar ele como sendo uma espécie de banco de dados, ou banco de referências, melhor dizendo, né? Então ele contém as referências expressas de uma forma onde cada informação da referência está associada a uma entrada dentro a uma variável, né? Uma entrada dentro de um tipo pré-estabelecido. Tá? Então ele consegue saber, eu quero, sei lá, colocar o título do artigo em itálico para todas as referências, ele vai pegar lá a variável título, né? E vai mudar para todas as referências automaticamente de acordo com o pacote que a gente, ou o template que a gente estiver utilizando. Então ele é uma forma bem mais interessante, tá? Mas você precisa desse arquivo .bib para poder fazer isso funcionar. Qual que é o problema desse BibTeX, né? O problema é que às vezes você se depara com algumas coisas algumas correções que elas são bem chatinhas de serem feitas, né? Por exemplo, quando a gente escreve um texto em português, mesmo carregando o pacote Babel, né, que muda a linguagem dos ambientes, nem sempre a gente consegue mudar a linguagem na referência, né? Então, imagine que você tem o autor A e o autor B. Tá? Às vezes, quando a gente utiliza o BibTeX, aparece o AND em inglês ao invés do E brasileiro, né? Se querendo que apareça o E lá, aparece o AND. Tudo bem, tem como corrigir isso? Tem, mas é um pouco mais doloroso, né? Você tem que mexer ali nas entranhas do pacote para fazer ele funcionar. Então, nesse contexto, surge uma terceira via que foi, eu nem sabia sobre isso, mas foi o professor Marcelo que me apresentou, que é o BibLaTeX. Ele funciona de maneira bem parecida com o BibTeX, só que ele facilita algumas coisas. Tá? Ele tem alguns facilitadores. Por exemplo, essa maneira com que ele funciona com o pacote Babel, né? Ele já está melhor adaptado. Então é isso que nós vamos mostrar, trabalhar esse Bibliotech com um back-end chamado Bibber. Tá? De qualquer forma, tanto se você quer usar o BibTeX como se você
ou se você quiser usar o Bibliotech, você vai precisar do arquivo .bib, e é sobre ele que eu vou falar agora, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu mostrar primeiro qual que é a cara de um arquivo .bib, depois eu mostro como é que se cria um arquivo .bib. Então, a cara de um arquivo .bib é essa daqui, tá? Reparem que ele tem aquela cara bem banco de dados mesmo. Então, ele tem aqui, ó, isso daqui é uma referência, né? Isso aqui é uma referência, isso aqui é uma referência. Tem 3 referências aqui, tá? São 2 artigos, né? Por isso esse @article, e um livro, por isso esse @book. Título, autor, journal, volume, number, pages, year, publisher, essas informações são variáveis dentro de cada tipo. E é isso que permite, uma vez que nós escolhemos um template, por exemplo, no BibTeX, mudar a formatação de maneira automática, né? Porque você não tem o texto que representou a referência, você tem os elementos da tua referência e daí você pode formatá-los da maneira que você achar melhor. Esse primeiro termo aqui, pessoal, né, de cada um deles, nada mais é do que o rótulo. É um nome que eu escolhi para minha associação das referências, tá? Aqui eu estou usando o sobrenome do primeiro autor, o ano e a primeira palavra do título, tá? Poderia ser outro formato, poderia chamar de Sol, Lua, tanto faz. Desde que você consiga fazer uma associação desse nome com a referência que você quer, tá ótimo. Esse arquivo aqui é um arquivo .bib, a extensão dele é .bib. Eu não sei se vocês estão vendo, mas ó, eu chamei ele de ref, poderia dar o nome que você quisesse, minhas referências, por exemplo, mas a extensão dele é uma coisa importante, tem que ser uma extensão bib, tá certo? Como é que eu gero um arquivo desse? Porque num primeiro momento não parece ser uma coisa trivial de ser feita, posto que eu tenho que saber os tipos, eu tenho que definir essas variáveis todas. E se você de fato for fazer isso na mão, não é uma coisa simples. Só que existem algumas ferramentas computacionais que nos permitem criar essas coisas de maneira simples. São elas o Mendeley, né, que é uma plataforma para gerenciamento de PDFs acho que deu Sevier, né? É bem legal, sugiro que vocês façam uma busca aí sobre o Mendeley. E como todo mundo está mais acostumado a trabalhar com o Google, eu vou mostrar como é que se acha a referência via Google Acadêmico, tá certo? E ao mesmo tempo eu vou mostrar como é que se gera esse arquivo .bib. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como é que um arquivo dessa forma aqui pode ser construído. Então no Overleaf eu vou clicar aqui em novo arquivo, tá? E vou criar um arquivo aqui, ó, minhas referências. Pessoal, muito cuidado quando vocês forem nomear coisas para não ficar dando espaço assim, tá? Se quiserem dar um espaço, coloquem um underline, não coloquem caracteres especiais, essas coisas, porque sempre tem algum probleminha de codificação de fonte que acaba acontecendo. A extensão do banco de referências não é .tec, a extensão é .bib. Tudo bem? Então, ó, criei um arquivo chamado minhas referências .bib. .bib, não esqueçam do ponto, tá bom? Criei o nosso arquivo. Ó, ele já está aparecendo aqui, né? Deixa eu... Aqui, ó, referências.bib. Vou clicar nele. Vai ser, obviamente, um arquivo em branco. Vamos colocar uma referência ali. Por exemplo, vou utilizar o Google Acadêmico para gerar essas referências, porque ao mesmo tempo que eu busco elas, ou que eu guardo elas na minha plataforma do Google Acadêmico, ele me permite gerar automaticamente. Então, digitem aí Google Acadêmico, tá bom? Reparem que ele muda, né? Ele passa aqui para Google Scholar, né? Se você quiser buscar uma referência, por exemplo, eu quero buscar o livro do Jorge Nocedal de otimização. Já está, inclusive, aqui, né? Então, ó, tá salvo, né? Aparece aqui, ó, aparece um número citado por 28.830 vezes, né? Você tem artigos relacionados, você tem 50 versões, enfim, uma série de coisas. Mas estão vendo essa aspas aqui, pessoal? Se você clicar nela, ó, aparece citar, né? Ó, ele gera vários formatos de referência, tudo bem? MLA, normas brasileiras, a norma APA e por aí vai.
Então, clica aqui em BibTeX e nós teremos a referência já formatadinha, tá vendo? O Google faz isso pra gente. Então, eu recorto isso aqui, eu copio isso daqui, né? Venho aqui no meu arquivo, minhas referências.bib e colo. Tá aqui, tá nossa referência. Reparem que ele traz aqui no rótulo, né, o primeiro nome do autor, o primeiro sobrenome do primeiro autor, ano e a primeira palavra. Digamos que eu quero colocar mais referências, né? Então eu vou fazendo minhas buscas aqui. Então agora eu vou procurar, por exemplo, um outro livro do Lowenberg, né? Linear Nonlinear Program. A mesma coisa, clico aqui, BibTeX, sou direcionado, copio e colo. Estão vendo? E assim eu vou confeccionando. Em alguns casos, a gente pode, o Google pode falhar, o Mendeley pode falhar aqui na formatação de alguma informação. Aí um ajuste manual pode ser que seja necessário. Mas, de modo geral, é assim que a gente gera um arquivo .bib, ok? No próximo vídeo, nós vamos mostrar como é que utiliza-se o BibLaTeX com o backend Bibber e o nosso banco de referências aqui, tá certo?